Olá, boa tarde a todos. E eu vou começar novamente uma aula para vocês. Eu tinha deixado uma aula gravada de programação. E vocês viram lá a parte de introdução a variáveis, tá? O slide que eu enviei para vocês é esse slide aqui, né? Acredito que todos já tenham conhecimento desse slide. Ele vai tratar sobre algoritmo e lógica de programação. E aqui eu vou falar hoje sobre algoritmo especificamente e lógica de programação para vocês aí, o básico, para vocês começarem a entender, tá? Para quem não me conhece, sou o professor André Felipe, beleza? Instrutor aqui do Senai que vai estar acompanhando vocês nessas 60 horas de curso. Então vamos lá. Introdução à programação, né? A gente vai falar o que é um algoritmo, automação e programa de computador nessa aula de hoje. Primeiro você tem que saber que um algoritmo é uma sequência de instruções finitas, tá? Depois você vai ter que descobrir que a automação, na verdade, é quando você consegue automatizar um determinado processo que, embora fosse feito de maneira manual, e agora você consegue deixar através do programa de computador de maneira automática. O programa de computador vai precisar de um algoritmo e vai automatizar algum sistema, tá? Então, primeiro, algoritmo. Algoritmo, galera, é uma sequência finita de instruções para se resolver um determinado problema. Beleza? Então, olha lá como é que funciona o algoritmo. Bom, você tem lá a seguinte situação. Várias instruções. Essas instruções vão ser, no caso, para trocar uma lâmpada, por exemplo. Imagina lá, para trocar uma lâmpada, primeiro você tem que ver a necessidade de trocá-la, né? E aí essa lâmpada ela vai estar queimada, você vai fazer uns ajustes, vai subir uma escada. Então tem todo um procedimento para você conseguir trocar uma lâmpada, beleza? Então, esse daí, galera, é um algoritmo. A gente costuma colocar que o algoritmo ele é apenas uma parte de computador, quando na verdade ele não é. Ele é muito mais do que isso, né? Ele é uma sequência de instruções que vocês vão fazer finitamente. Ou seja, a sequência de instruções você vai basear seu algoritmo. Ela vai ter o início, a intervalo intermediário, meio, e aí você vai ter o fim, tá? Então, isso daqui vai formar para a gente um algoritmo. Tem que iniciar em um determinado ponto, tem que ter um meio em determinado ponto e tem que ter um final em determinado ponto, tá? E, como eu falei, ele não aplica-se apenas à programação, mas sim a diversas áreas do nosso conhecimento. Por exemplo, mecânica, parte elétrica. Então, tudo eu vou ter um algoritmo aí para seguir, que é o que existe hoje. Bom, aqui a gente tem um exemplo, ó, problema. Por exemplo, tem um lavar roupa suja. Então, o algoritmo solução, ele vai surgir primeiro com contextualização de um problema. Qual é o problema que eu quero resolver? Quando você vai fazer um software, você tem que pensar no problema que você quer resolver. Olha, eu quero um software para criar geolocalização. Ou eu quero um software para mapear, sei lá, sistemas via satélite. Então, eu tenho que primeiro pensar em como eu vou solucionar esse problema. Depois eu vou lá e vou colocar o algoritmo. Porque o algoritmo, galera, ele vai seguir uma sequência de instruções. O que que eu tenho que fazer para desenvolver esse software? Bom, ó, no caso aqui da roupa suja, colocar uma roupa no recipiente. Então, até o último passo, que seria o oitavo, que é para torcer a roupa, eu tenho quantos passos aí? Eu tenho sete, né, na frente dele, até o último. Então, ao todo, esse algoritmo aqui básico, obviamente, ele teria oito passos. Claro que nem todo mundo lava roupa suja assim, né, galera? A gente lava hoje em dia por máquinas de lavar, tá? Então, observe que para me ter um algoritmo, eu vou ter uma sequência. E essa sequência de instruções, ela vai ter que ter início, meio e fim. Então, ó, aqui, digamos assim, a parte do início, né? Aqui, ó, até essa parte aqui eu consideraria o início do algoritmo, beleza? Depois, dissolver isso daqui, ó. Daqui seria a parte média, né? Média do algoritmo. E torcer a roupa seria o fim, né? Porque aí quando eu vou torcer, ainda faltaria mais, porque em torcer eu teria que ter torcer e teria que ter um nono passo, que seria estender, né? Que aí finalizaria de fato. Então, o torcer e o estender eles estariam ali no fim do algoritmo, que já é para finalizar todo esse processo. Então, o algoritmo ele sempre vai seguir essa regra, ele vai ser o início, o meio e o fim, tá? Depois, automação. A automação ela vai consistir em utilizar máquinas para executar um procedimento desejado de forma automática ou semiautomática, beleza? Quando eu consigo dizer que uma máquina faz de forma automática, eu penso nas máquinas industriais. Você tem lá uma linha de produção, né, lá, bonitinha, aí passa vários produtos, né? Lá tem o coisa aqui é, imagina uma esteira, tá? Tá passando vários produtos aqui, ó. Então esse daqui é o cara que está no posto um.
E esse daqui é o cara do posto 2. Ó. Esses caras não precisam caminhar daqui para cá. Basta ele colocar aqui que o dispositivo chega no cara do posto 2. Eu automatizei esse determinado processo, né? Eu automatizei o processo de cara caminhar daqui e entregar para esse outro. Isso é automação. Então, eu posso deixar de forma automática ou até mesmo semi-automática. Por exemplo, vamos lá pensar no algoritmo de lavar roupa. Se eu agora colocar uma máquina de lavar, galera, eu vou ter eu vou dizer que isso daqui ele é semi-automático. Por quê? Ora, a máquina ainda não coloca a roupa suja no recipiente da máquina e ela não vai colocar amaciante, nem sabão em pó, nem nada. Então, essa parte aqui, ela se encaixa no semi-automático, tá? No manual, perdão, tá? Então, as pessoas vão ter que fazer, mas o resto eu posso fazer todo pela máquina. Até a parte de torcer eu faço. Por exemplo, a máquina aqui é uma centrifugadora, né? Ela vai centrifugar, aí usa aquele conceito da física, né? Ela não torce a roupa, ela centrifuga. Então, toda essa parte do processo que anteriormente era manual passa a ser automático. Então, aqui no caso, tem um conceito semi-automático. Tem uma coisa semi-automática, que vai precisar de uma parte manual, mas vai precisar de uma parte, aí o restante fica de maneira automática, tá? E aí o que levanta uma pergunta para a gente, ó. Mas o que é algoritmo e lógica de programação, aliás, o que é algoritmo e automação tem a ver com programação de computadores? Então, o que que vocês acham que tem a ver? Pensem aí, né? O que que pode ter a ver isso daí, tá? Porque, na verdade, tem muito a ver. Então, por exemplo, eu não posso fazer uma programação de qualquer jeito. Eu não posso pegar simplesmente e dizer assim, olha, a minha programação ela não tem que ter meio, início nem fim, vai ser de qualquer jeito. Eu vou seguir uma regra geral. Não, galera, sua programação ela tem que ter um contexto sim, senão a própria linguagem não vai entender. O Python é uma linguagem simples, mas, por exemplo, C++, Java, C Sharp, são linguagens um pouco mais complicadas porque elas têm umas regras assim que se aplicam à maioria delas, né, das linguagens de programação. Costumo dizer que o Python é uma linguagem mais simples, moderna, ser utilizado, mas essas outras que, claro, vão funcionar para orientação de objetos, né, para criação de modelos estocásticos, tá? Elas são bem difundidas aí e utilizadas bastante nos tempos atuais. Então, ó, vamos lá, o computador. O computador, galera, ele vai ser construído por duas partes. Quais seriam essas? Uma parte que a gente chama de software, que é a parte que vai se tratar pela programação do computador, vai ser a parte de lógica, né, excessivamente, sistemas operacionais. Python é uma parte do software do computador, Word é uma parte do software. Deixa eu ver o que mais. PowerPoint. Então, tem diversas partes que vão fazer parte do software. Então, qualquer programa, qualquer lógica que você não toque, sim, essa parte é uma parte de software. Hardware. Hardware é a parte física, galera. Tudo que você pode tocar no computador eu chamo de hardware. Por exemplo, placa-mãe, hardware ou software. Ah, professor, é software. Não, placa-mãe é hardware, tá? Porque é a placa, é a parte física. Então, eu botei isso daí no programa no computador. Então, são essas duas coisas bem básicas, né, também, sobre computadores. Então, olha lá. Então, programa e algoritmo. Então, vamos lá. Então, vamos ver aqui um exemplo que eu tinha feito aqui anteriormente, tá? Tinha colocado idade, mas eu vou colocar outra para a gente ver isso daqui. Por exemplo, eu vou criar uma variável x e dizer que x mais y é igual a z. Aí eu vou aqui embaixo, z. Aí eu vou aqui embaixo e vou colocar assim. Vou pedir para printar o valor de z. Print, coloca aqui, ó, o valor, para você entender que é um algoritmo. O valor de z é igual a z. Então, veja, eu vou dar um play aqui, ó. Ó, vocês observaram que não tem como eu conseguir saber quem é o valor de Z, porque eu não tenho uma sequência aqui, eu não sei do meu algoritmo como é que vai funcionar, tá? Então vamos imaginar a seguinte situação. Vou colocar agora o seguinte: x é igual a 5, y é igual a 10. Será que agora atribuindo valores eu ainda consigo que a programação funcione? Observa que ainda deu erro do mesmo jeito. Por quê? Porque o algoritmo, galera, ele é uma sequência finita de instruções. Então, ó, se eu coloquei aqui, ó, que eu quero que esse somatório seja igual a z, só que os valores desse somatório vêm depois, não está seguindo uma sequência, não está sendo uma sequência de instruções. Na verdade, eu declarei esses valores aqui posteriormente. Então, o que não vai condizer com a gente. Ou seja, eu tenho que seguir uma sequência de instruções. Então, ó, se eu colocar isso para cá agora, tá? Será que ainda vai dar errado isso daqui? Será que x mais y agora vai ser igual a z? Ou então, se eu pegar aqui, ó, vamos lá. Ó, por quê? Porque x mais y, o que acontece? Z que é igual a x mais y. Apesar de na matemática a gente saber que isso é igual a isso, tanto faz, daria o mesmo resultado, só que na programação funciona diferente. Então, eu vou colocar Z
é igual a x mais y, tá? Então, olha o que acontece agora. Agora eu estou seguindo uma sequência finita de instruções. Agora eu tenho um algoritmo aí, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, o valor de z é 15, né? Porque x vale 5 e, e y vale 10. Então, observe, eu tenho essa sequência finita de instruções, então eu tenho que seguir o algoritmo é isso. Então, ele é importante na programação, porque se eu não seguir essa sequência, eu não vou conseguir executar o meu código com sucesso, tá? Então, vamos lá. Então, programas de computador são o quê? São algoritmos executados pelo computador, que aí vai transformar esse código binário. Depois, o computador é uma máquina que automatiza a execução de algoritmos, tá? Que é o que a gente viu ainda há pouco. Qualquer algoritmo? Não. Vai se restringir a processamento de dados e cálculos aí, tá? Ou seja, qualquer dado processado, vou criar um gráfico, posso utilizar um programa de computador, né? Eu vou fazer alguma coisa embarcada, posso utilizar programa de computador. Então, é isso que faz. Cálculos matemáticos diversos, na verdade, que a gente tem. Então, vamos lá, o resumo da aula de hoje, para não ficar muito longo aí o vídeo. Então, algoritmo, ele é uma sequência finita de instruções para resolver um problema, como a gente viu. O algoritmo é constituído por início, meio e fim, tá? Automação é quando uma máquina realiza o algoritmo, ou seja, quando eu tenho um algoritmo manual e esse algoritmo agora pode ser automatizado. Computador vai se compor pela parte de hardware, que é a parte física, software, que é a parte lógica, né? E aí vai ter uma máquina que automatiza os algoritmos que vai fazer o cálculo decisivamente, tá? Programa de computador é um algoritmo executado pelo próprio computador, beleza? Então aí, galera, ficou essa aula aí para vocês gravadas e até a próxima aula para que vocês possam fazer. E aí eu vou deixar uma lista lá para vocês também, para que vocês possam ter essa fixação do conteúdo.